Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. Paulo Borges Júnior, nosso querido pastor Paulo Júnior, nos ensinou um pouco disso, né? E por isso estamos aqui nesse domingo, dia 11 de janeiro de 2026, 7 horas da manhã em ponto. O pessoal está chegando aqui aos poucos, aqueles que conseguem vir aos domingos, e nós vamos dar início aqui ao nosso tempo de oração, de buscar ao Senhor, de deixar com que Ele fale conosco e ministre os nossos corações. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de vida na Tua presença, Deus. Obrigado pela certeza que nós temos de que o Senhor é a nossa fonte. A certeza de que quando nós temos sede, há uma fonte inesgotável que pode vir ao nosso encontro quando nós estamos disponíveis, Deus. Como foi apresentada a mulher samaritana, Deus. E uma água que nós bebemos, que vai nos satisfazendo por completo, Pai. Louvado seja o teu santo nome. E a forma como essa água nos preenche, nos satisfaz, não depende de qualquer circunstância, Senhor. Eu te agradeço por isso. Obrigado, Senhor. E à medida que nós bebemos essa água, do nosso interior vão fluindo rios de águas vivas, Pai. Obrigado, Senhor. Há tanta verdade nisso, Pai. E que bom, que privilégio nós temos nesse domingo de ocupar e habitar nesse lugar de oração e juntos resgatarmos tuas palavras, Senhor, que também nos encontra aqui, Pai. Também encontra a nossa sede. Também encontra o nosso desassossego muitas vezes, também encontra as angústias que vão coexistindo, Senhor, com as nossas vidas, mesmo amando o Senhor, mesmo insistindo, Pai, em permanecer, temos também que administrar e lidar com as nossas angústias, Senhor. E que nesse texto de Jesus com a mulher samaritana tem como sinônimo uma sede, Pai, uma falta, uma ausência que traduz uma necessidade que todos nós temos, Senhor. Todos nós. Vai mudar somente o formato, o contorno, mas temos. E obrigado porque o Senhor não é indiferente a isso. Senhor, eu te agradeço. O Senhor não é indiferente à nossa sede. O Senhor não foi indiferente à sede da mulher samaritana. O Senhor não é indiferente à nossa, Pai. O Senhor não está distante daquilo que realmente nós precisamos. Por isso, nessa manhã, Deus, junto com os meus irmãos aqui, ô Cirlei, segue na oração aí que eu vou mudar minha conexão aqui, porque caiu aqui. Pode seguir aí, por favor, enquanto eu mudo a Sim, conexão. Senhor Deus, queremos, Senhor, com nossa companhia, nosso divino companheiro, Deus, a cada dia, a cada manhã, e que nós possamos nos encontrar e permanecer com o Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Deus, e que possamos, a partir daí, papai, numa comunidade que nos acolhe, que nós acolhemos, o Deus, e que a cada dia, especialmente a cada manhã, Pai, nós estejamos buscando a Tua presença, Pai, intencionalmente, Papai, para que possamos nos abstrair, ó Deus, de todas as preocupações, todo o peso, todo liame com esse mundo caído, Deus, e nos encontremos dentro do Teu propósito para nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, pela comunidade que nós acolhemos e que nos acolhe, que possamos crescer e estabelecer liames
cordas que nos reúnam e que possamos, na seiva do Senhor, produzir o fruto do Espírito em nossas vidas, Deus. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Shirley. Amém. Obrigado. Obrigado por ter seguido aí. Deu uma caída aqui na minha internet e eu já conectei aqui com outra rede aqui que é do meu celular, né? Mas vamos lá, irmãos. Vamos começar nessa manhã orando alguns princípios bíblicos que vão ocupar um lugar importante nas nossas vidas, né, nesse momento. Deixa eu convidar aqui, por favor, meu querido pastor Alan. Não sei como é que tá aí, Alan, se você consegue ou não. Se você conseguir, só libera o seu microfone aí para a gente poder ter essa primeira oração agora, depois da introdução. Liberou aí, Saulinho? Opa, você consegue, Alan? Você tá tranquilo aí para orar? Sim, eu estou. O microfone liberou? Liberou sim, tá liberado, tá? Tá, tá bom. Tá, Alan. Vamos lá. Ó, vamos lá. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, né, que existe uma paz que excede todo entendimento, que guarda as nossas mentes e os nossos corações. Então nós vamos começar nesse domingo orando por essa paz que não depende de circunstâncias físicas para que ela aconteça, né? Mas é uma paz profunda, de outro nível, né? Do reino de Deus que nos encontra aqui, né? Então vamos orar com você, meu caro, e o que Deus colocar no seu coração nesse sentido. Vamos lá. Está bem. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso sustentador. O Senhor é tudo nas nossas vidas. O Senhor é o querido do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso corpo. Nós dependemos do Senhor até para amar-te, Senhor. E nós te agradecemos porque esse amor foi plantado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E nós que estamos aqui nesta manhã orando, certamente, Senhor, amamos o Senhor do fundo dos nossos corações, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser. Então, Senhor, nesta hora de oração, sobre a paz que nos inundou, com o príncipe da paz, que é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Essa paz que eu sinto em minha alma, como diz aquela canção da minha adolescência, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo, eu temo, eu amo o meu Senhor. E, Senhor, em momentos um pouco mais difíceis da vida, nós experimentamos na prática esse bom privilégio, como diz o Saulinho, ele gosta de falar, bom privilégio de gozar dessa paz. Enquanto muitos se desesperam, se escabelam, xingam, perdem a compostura, agridem, nós que somos do Senhor, nós oramos e esperamos a paz inundar o nosso ser. E, Senhor, o nosso pedido é que nós, que estamos aqui nas reuniões de oração diariamente, vivamos essa paz de tal forma que muitos outros venham e desejem ouvir o que está acontecendo. Aí nós poderemos falar que esse príncipe da paz, em meio à guerra, traz paz ao nosso coração. Abrangendo um pouco mais, Senhor, o mundo está precisando de paz, do príncipe da paz, lá no Irã, no Oriente Médio,
na Ucrânia, na Rússia, na Nigéria, no Níger, na Europa. Ó Senhor Deus, levanta os teus filhos como testemunhos vivos dessa paz e que eles alcancem, em meio a todos esses problemas do mundo, um caminho de pregar essa paz na prática e apresentar a paz em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém, pastor Alan. Alan. Amém. Isso aí. Vamos, vamos seguindo aqui nesse mesmo princípio. Minha irmã, além de irmã em Cristo, mas minha irmã de sangue, o Ana Paula Magalhães, bom dia. Você está me ouvindo bem? Você consegue orar? Bom dia, irmão. Sim, consigo. Querida, tem um outro princípio bíblico muito Oi, precioso. Está me bom ouvindo? dia. Sim, está me ouvindo? Bom dia, Oi, Paula, você está ouvindo? bom dia. Acho que ela Olá, não está bom me ouvindo dia. ali. Oi, Saulo. Mas você está me ouvindo, Paula? Tô. Não Ah, tá. estava, estava travada, agora eu estou. Ah, tá. Tá bom. Paula, tem um princípio bíblico que vai falar sobre o contentamento e que nos dias de hoje ele é extremamente desafiado pela nossa realidade, pela nossa Uhum, cultura, né? Pelo excesso, enfim, por uma consciência que vai sendo imposta a nós de que a gente sempre precisa de mais e mais e mais. Isso nos distancia muito, como Paulo também vai dizer, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. uhum, Isso é o contentamento, é quando a gente consegue enxergar a nossa realidade e experimentar Deus, o cuidado dele. E isso vai nos conduzindo para uma expressão de contentamento, de preenchimento suficiente para a gente ter essa paz, né? Então vamos orar nesse sentido, Paula, para que Deus nos ajude a viver e ter contentamento na nossa rotina, no nosso dia a dia, e que a gente, assim, corra atrás desse princípio, né? Que a gente certo. duvide do nosso descontentamento, que a gente permita que o Espírito Santo nos provoque um confronto sempre que a gente reclamar, murmurar, né, que é algo muito comum quando nós não estamos vivendo contentamento. Isso desde que mundo é mundo, né? A gente vai ver o Egito aí, o povo, como essa expressão de descontentamento e como é que a gente Uhum, cai nesse lugar, né? Vamos orar com você nesse certo. sentido. Ok. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade que aqui temos de estarmos juntos em um propósito que é começar o nosso dia orando ao Senhor. Deus, como já foi dito aqui, Senhor, eu oro nesse momento sobre contentamento, Pai, sobre estarmos no Senhor e contentes em qualquer situação, como disse Paulo, como já disse o Saulo aqui, Senhor. Pai, nos dias de hoje, é desde sempre, mas nos dias de hoje é muito comum a gente olhar para o outro, olhar para a rede social, olhar para o vizinho e notar ou tecermos aqui no nosso coração, no nosso entendimento, que a vida dele é melhor do que a nossa, porque ele está viajando, porque ele tem carro, porque ele tem filhos, porque ele tem casamento, porque ele tem saúde e eu, de repente, na minha visão, não tenho. Ô Pai, nos ajuda, tem misericórdia de nós precisamos tanto melhorar, Senhor. Nos incomode quando isso acontecer, Senhor. Nos confronte de fato, como já foi dito aqui, Pai. E que a gente consiga, Senhor, passar pela aquela situação de confiar no Senhor. Porque às vezes a falta de contentamento é também a falta de confiança de que o Senhor tem o melhor para mim. E Deus, não é só uma vez no dia, é todo momento que a gente olha e pensa: ah, se, ah, mais,
Ah, mas tá tão difícil para mim. Ah, mas é porque eu sou limitado. Ah, mas é porque eu sou doente. Ah, mas é porque eu sou burro mesmo, eu não entendo. Ah, mas é porque eu não tenho tal coisa. Se eu tivesse tal coisa, eu ia fazer, eu ia ser, eu ia. Oh, Deus. De novo, Senhor, nos incomoda, nos mostra, tira a venda dos nossos olhos, porque muitas vezes nós fazemos isso no piloto automático. Mas, Senhor, por favor, que o seu Espírito nos cutuque mesmo e fala: Ô, meu filho, eu tô aqui. Eu sei o que é melhor para você. Se você tá aqui nessa situação, desse jeito, é porque isso é o melhor para você. Então, se contente com isso. E, Pai, o Senhor também foi um grande exemplo para além de Paulo, quando esteve aqui na terra, o Senhor Jesus, acerca de contentamento, Pai, que não tinha um lugar para repousar a cabeça, Senhor. Pai, que a gente consiga ler a Tua palavra e que a gente possa se ater a esses bons exemplos. Nos ajuda, Pai, esse ano a sermos crentes melhores, cristãos melhores e filhos melhores do Senhor e irmãos melhores para o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Apóstolo. Amém. Obrigado, Amém. Paula, Amém. minha querida. Obrigado. Vamos ver aqui, vamos ter uma voz que não corou aqui hoje, né? Que está vindo aqui aos poucos. Pastor Patrick Santana, Pastor Patrick Davi Santana. Muito bom dia. Não sei se você consegue orar. Se você conseguir, você libera seu micro. Opa, Bom opa, dia, Sal. satisfação. Bom Bom dia, dia. meus irmãos. Bom dia. Irmãos, deixa eu rapidamente introduzir o Patrick aqui. Quem é o Patrick, tá? Pra vocês conhecerem aí. Eu fui na Bahia o ano passado, na cidade de Teixeira de Freitas, né? Num evento, inclusive, de psicologia. E eu conheci ali, né? E o Senhor nos colocou ali um diante do outro. E aí eu fui descobrindo que o Patrick, além de estar se formando agora em psicologia, ele é pastor de uma igreja batista, primeira igreja batista ali de Teixeira de Freitas, né? E nós então nos aproximamos bastante, conversamos aí durante esses últimos tempos. Fui em Salvador agora de novo, a gente teve a chance de se reencontrar. E aí eu fui sendo bem atrevido, né? O Patrick tá na equipe que vai pro Japão, irmãos, agora no meio do ano. Vocês sabem que a gente tá aí no Japão. O Patrick está nessa equipe, né? Para poder somar. Vou lá agora em março de novo. Ele vai vir aqui em junho, quer dizer, tem um movimento bom acontecendo aí, né? E o Patrick é um jovem, vai fazer 30 anos ainda. Ele tem só 29 anos, vai fazer 30 anos ainda. Mas é um homem de Deus, né? Um amigo pessoal aí que Deus me deu também. Então, Patrick, nesse sentido todo, né, tem uma expressão que Paulo vai nos apresentar em Romanos capítulo 8, versículo 28, que vai vir de encontro a essa paz e esse contentamento, que é quando ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um desafio, né, irmão, para a nossa realidade, principalmente no dia mau. Conseguir no dia mal alcançar Romanos 8, 28 é muito complicado, né? Mas naturalmente é complicado por conta da nossa estrutura humana, não por conta de quem Deus é, né? Então vamos orar nesse sentido, que Deus colocar no seu coração para que a gente alcance isso, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, mais uma vez aqui nós queremos orar a Ti. Pai, queremos glorificar o Teu nome, reconhecendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela Tua misericórdia que se renovou sobre cada um de nós nessa manhã. Mas de maneira especial queremos Te pedir, Deus, nessa manhã, para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor veja tudo aquilo que existe dentro dele, coisas que não te agradam, coisas que tentamos fazer, as lutas, e que o Senhor possa, Deus, de alguma maneira fazer com que a gente enxergue, Pai, o que temos feito de errado. Quero te pedir, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui presente, cada família representada, Senhor, para que a tua paz inunde cada coração nesse momento. Pai, nos ajude, fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos pés cansados, vacilantes. Pai, nós temos tanto, Deus, tanto a aprender contigo. Pai, nos ajude cada vez mais a ter um coração disposto a amar como o Senhor nos amou. Tua palavra diz lá em Romanos 8 que não existe nada que possa nos separar do amor que está garantido em Cristo Jesus.
Por isso, nessa manhã, Pai, nos ajude a ter certeza desse amor e é que a cada dia, Senhor, possamos também amar o nosso irmão como o Senhor nos ama. Nós sabemos que não é fácil, mas eu quero te pedir, Pai, nessa hora, que o Senhor desenvolva esse amor em nosso coração, Senhor. Nos ajude a perdoar, nos ajude a amar, nos ajude a servir, ter um coração de servo, ter um coração humilde, Pai, em Tua presença, reconhecendo que tudo que nós temos em nossa vida, Pai, não é mérito nosso, mas é unicamente pela Tua graça, unicamente pela Tua misericórdia, Deus, unicamente pelo Teu poder que opera em nós e através de nós. Pai, nos ajuda enquanto igreja também, Senhor, a estar te servindo. Desperta em nosso coração o desejo de servir, o desejo de fazer mais pela Tua causa, pela Tua obra, pelo Teu reino. Que possamos, Pai, entender o quão privilegiado nós somos de fazer parte da Tua família, que é a família de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza também que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Ti. Então, nos ajude, Deus, a não acreditar em nenhuma mentira do inferno, Pai, contra nós, acusação, sabe? Que possamos ter a certeza que o sacrifício de Cristo, ele foi efetivado por cada um de nós, e já não existe barreiras entre nós e o Senhor, porque nós nos aproximamos de Ti, Pai, e entramos no trono da graça, como Paulo vai dizer com toda confiança, através do sacrifício, através do sangue de Cristo Jesus. Por isso, nos ajuda, Senhor, a crer nisso, nos ajuda a viver com base nisso, Pai. Que possamos render a Ti o nosso melhor, reconhecendo e sabendo, Deus, que o Senhor é merecedor e digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelas faltas que cometemos, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que temos feito, que tem ofendido a Ti, que tem entristecido o Teu coração. E nos ajuda cada dia mais, Senhor, a viver uma vida que Te agrade, Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor, em mais um dia, mais uma semana que se inicia hoje, tem despertado em nosso coração o desejo para orar, junto com os irmãos aqui, Deus, em comunhão. E eu tenho certeza que as orações que têm sido feitas aqui, Pai, durante as manhãs, o Senhor tem escutado, o Senhor tem ouvido e o Senhor irá responder ao teu tempo e ao teu modo, Pai. Nos ajuda, é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu caro Patrick. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Amém. Vaneide, irmã Vaneide, tá dentro do carro com Vinícius? Tá em casa ainda? Bom dia, Consegue? Solinho, dentro do carro Bom dia. Tá dentro do carro, indo para a igreja já. É isso? para a igreja. Isso, que bom. Mas você consegue orar, Vaneide? Dá para orar aí? Sim, consigo sim. Se cair é por Tá, causa da BR, mas consigo sim. tá. Sem problemas. Nós vamos essa semana, intencionalmente, cada dia orar por um dos nossos missionários que estão fora do Brasil, tá bom? Então, cada dia dessa semana aqui nós vamos interceder e pedir por uma família missionária ou por alguém, como é o caso da Edina, que é solteira, que está fora do Brasil. E hoje nós vamos começar com quem está mais distante, né? Que é a família do Zezé, da Cris, Noemi, Misael e a Anne Elisa, né? Essa família que está na Mongólia, que está na Ásia. Vamos orar com você que tem esse coração tão missionário, que está aí na nossa Vida em Missões, que é a nossa preciosa secretaria missionária, por essa família que está ali sendo sal e luz na Ásia. Por favor, Vaneide, vamos lá. Amém, Senhor. Ô, Pai, graças te damos por mais essa manhã, Senhor. Manhã, como o Saulo sempre diz, manhã gostosa. O sol, Pai, já brilhando, as misericórdias do Senhor se renovaram. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Deus, em especial, Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, a família do Zezé, Pai. Família que eu tenho um amor muito grande, ó Deus, por aquela família. O Zezé é um amigo que eu tenho. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor o alcance. Alcance, ó Deus, a sua família, a Cris, as crianças, ó Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã para que o Senhor o fortaleça, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre ele, que ele continue, ó Deus, seguindo, ó Deus, com o coração firme no Senhor.
entendendo, ó Deus, o propósito do Senhor para a vida dele naquele país tão, tão distante, Senhor, tão, tão longe. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe, Pai, que o Senhor o fortaleça nas suas lutas, Pai, nas suas dificuldades, ó Deus, nos seus temores, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, que ele nunca, ó Deus, tenha dúvida, ó Deus, no seu coração de que foi o Senhor que o levou para lá, Pai, em nome santo de Jesus. Te peço que o Senhor abençoe as crianças, ó Deus, que elas continuem, ó Deus, crescendo, Pai, em estatura e graça, Pai, diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus, Deus, desde cedo já aprendendo, ó Deus, a amar missões, ó Deus, a amar, ó Deus, aquele país que o Senhor os levou para lá, Pai, em nome santo de Jesus. Que o Senhor o abençoe nesse dia, que o Senhor o fortaleça, cuide da saúde, cuide das finanças, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigada, Deus, pela vida do Zezé, obrigado, Deus, pela obediência que o Zezé tem tido para com o Senhor, Pai. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Vaneide. Amém, Vaneide. Amém. Obrigado, minha querida. Seguindo, irmãos, então, nas nossas orações intercessórias, né? Então, são orações que nós fazemos a Deus em prol de outras pessoas. Então, nós oramos pelo Zezé, nós vamos orar essa semana toda pelas famílias missionárias que temos de forma mais direta contato e nossa igreja está envolvida, né? Nós também intercedemos pelo Brasil, nós também clamamos e pedimos pelo Brasil, né? E aí é uma oração diferente antes da meditação, é um clamor, você libera seu microfone se você quiser, não precisa gritar naturalmente, tem sido um tempo diferente e precioso também aqui para nós, né? E hoje especificamente, quer dizer, além do que você vai orar, do que Deus colocar no seu coração, né? Ontem nós oramos pelos idosos e hoje eu queria nos mobilizar e orar pelas famílias brasileiras, por esse princípio tão bíblico que está tão desgastado, né? Está tão desafiado aí em muitos, em diferentes contextos, né? Que é essa noção de família. Isso está em desuso, está sendo desconstruído. Vou usar expressões assim que cada vez mais estão sendo apropriadas quando o assunto é a família, né? A família em desuso, a família desconstruída e vambora, né? Enfim, e claro que tudo isso é um engano, né? Infelizmente, que tem sido absorvido aí pela nossa realidade e, infelizmente, pela nossa nação também, né? Mas se tem um lugar que nos cabe como igreja é orar por isso, é nos posicionar em oração. Então vamos clamar pelo Brasil. Libera seu microfone, todos juntos. Vamos ter um tempo de clamor. Vamos lá. Amém, Senhor. Obrigado, Obrigado, Pai. Pai. Somos Obrigado brasileiros, né? pela Obrigado, família, Senhor, por família. A gente tem orado pelo nosso Obrigado Senhor, país. por lugar O Senhor é a nossa Brasil, esperança, Pai. Não Deus, existe que, esperança Senhor, diferente, não ainda existe bem outra que não esperança que não seja o para onde Senhor. Deus, dá O Senhor Senhor. quem nos obrigado ajuda, pela quem Que nos sou força, dá condições, família Deus, no nosso namoro, dia a dia. em companheiro, seus E anjos, irmãos, especificamente hoje, orar pela família brasileira, por essa contra expressão tão qualquer delicada, Pai, Pai, coisa, de Satanás, casamento, contra as famílias. comunidade, Senhor. Nessa Oh, na Pai, vive literatura, Senhor, tenha família, misericórdia, obrigado Senhor, pela da família família, brasileira, contra Jesus. tudo, Como igreja faz a diferença, com Pai. a tua Eu queria cultivar nação, isso no essa nosso não abençoação coração hoje, Deus. maravilhosa enxergue que é, Deus, mas entender que ela nós é a também original, estamos obrigado, ela é a Deus, fragilizados. pelas verdadeira. famílias Pelo contrário, brasileiras, Pai, Famílias da nossa movidas viver igreja, como de expressão do amor de vaidade, de Deus e não de egoísmo, famílias, vanidade. que elas base, repetam Senhor, seu Deus, coração ao de Senhor, guarda de família, nós Deus, como em pedindo o nome nação, Senhor nos de Jesus, amor que preserva esse ai de senso todas as vice-versa, de famílias, família, deixe esse como espírito pai, em nome família, de que Jesus. nos permita Eu oro e preservar peço o e propósito do entrego Senhor e assumo possível nas nossas como vidas, Pai. Oração, apresentar a essa família família, de Deus. essa família, Meu pedido em Jesus, nome é de com Jesus, Pai, confirmação. em nome de abençoando a família, Jesus. Amém, pedindo que o Senhor Senhor. nos proteja, Amém, Deus. Deus. Amém. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, como brasileiros, ocupando um lugar de intercessão, Deus, em prol da nossa nação, da nação que o Senhor nos plantou, nos colocou, a nação em que nós nascemos, em que nós podemos, como
cidadãos, Senhor, dizer somos brasileiros. E isso nos leva, nesse momento, a uma responsabilidade de olhar para essa nação, Deus, da qual nós fazemos parte, e clamar por ela, sabendo quem tu és, sabendo inclusive de que ao mesmo tempo em que somos brasileiros, também não somos deste mundo, estamos voltando para casa. Mas que enquanto estamos aqui, Senhor, nós queremos sim ocupar a nossa responsabilidade que nos cabe diante do Brasil, Senhor, com tantas mazelas, com tanta corrupção, com tanta mentira, e em especial como a gente está orando aqui, já oramos, né, de forma junta e agora especificamente concluindo esse tempo pela família, Senhor, pelo princípio bíblico e do reino de Deus que é a família, que nesse momento é tão atacada, Senhor, vai sendo alvo de expressões como nós falamos aqui, que é o desuso, a desconstrução, enfim, Senhor, e tantas outras expressões que vão sendo aglomeradas à ideia de família hoje, que definitivamente não estão de acordo com o reino de Deus. E naturalmente, Senhor, quem mais vai sofrendo em tudo isso são crianças, são mulheres, os homens também, todos sofrem, mas muitas vezes cegos, ensimesmados, vão se dando aí nesse movimento tão distante do que é o reino de Deus. Senhor, tem misericórdia da família brasileira, tem misericórdia da forma como os lares, os maridos, as mulheres, Senhor, muitas vezes têm escolhido orientar suas vidas, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, o que está ali em Malaquias, Senhor, converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Senhor, em nome de Jesus. E isso a começar em nós, dentro da igreja. A nossa oração ela é totalmente incompleta se primeiro nós não nos posicionarmos como igreja brasileira, quando nós oramos pelo solo brasileiro, pela família brasileira. Então encontre em nós, Deus, encontre em nós essa disposição em cultivar, em viver, em prezar, em preservar a família, em converter os nossos corações uns aos outros e ao Senhor acima de tudo, Pai. Ajude-nos a partir disso, então, a ser sal e luz, a cuidar de outras famílias. Senhor, desperta o nosso olhar para famílias ao nosso redor que estão destruídas e que muitas vezes o Senhor quer nos usar, muitas vezes o Senhor quer fazer de nós uma expressão direta do teu amor, da tua cura, da tua misericórdia, da tua restauração, Senhor. Então, que não sejamos negligentes, Senhor. Ajude-nos a ter sensibilidade para reconhecer as famílias do nosso redor ou ao nosso redor, que muitas vezes padecem e precisam de uma manifestação do Senhor. Por isso, como brasileiros, nós clamamos: tem misericórdia, Senhor, da família brasileira. E como igreja, nós não nos furtamos em ser a resposta das nossas orações, Senhor. Então, nos dê condições, nos dê graça, nos ajude a viver essa condição existencial que Jesus nos coloca, que é de ser sal e luz, aonde o Senhor tem nos levado. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados Amém. irmãos. Amém. Deixa eu só pegar o carregador do meu notebook aqui, que ele está acabando a bateria. Só um minutinho. A gente já vai seguindo aqui, né? E aí, se você tem Bíblia ou quiser acompanhar, hoje, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, porque é dia 11 de janeiro, graças a Deus por isso, né? Nosso segundo domingo do ano, 11 de janeiro. Nós vamos seguindo aqui dia a dia nas nossas meditações. Isso. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: Palavras de Jesus. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém, amados irmãos. Como eu citei ontem, né, do jeito que nós estamos fazendo aqui, né, numa anatomia bem cuidadosa desse texto, tá? Dissecando cada etapa, cada versículo,
não num aspecto meramente teológico, que claro também tem o seu valor, né? Mas num aspecto contemplativo, devocional, meditativo, por que não, né? Nós chegamos no versículo 11 e aí ontem eu trazia a imagem, a ideia de um quebra-cabeça, né? De um mosaico que vai se formando, fruto dessa anatomia, fruto dessa investigação, né? Que a gente está fazendo aqui, que envolve o tema desse ano na nossa igreja, né? Que é permanecer nele, inspirados aqui em todo o capítulo 15 do Evangelho de João. E hoje uma palavra nova, ela chega, né? Então hoje a expressão alegria, ela vai compor. E se você lê ou lembrar dos outros versículos, em nenhum momento a palavra alegria, a expressão alegria, ela foi apresentada. Agora, aqui no versículo 11, Jesus vai ser bem intencional, enfático em dizer: Tenho-lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É interessante, irmãos, porque essa talvez seja uma das expressões mais, ou pelo menos enquanto um sinônimo, né, de outras expressões como felicidade, como prazer, né, como diversão, por exemplo, se a gente pensar na nossa realidade cultural ocidental, século XXI, né? Mais pleiteada, desejada, né? Buscada pela natureza humana. Eu ouso dizer mais do que paz, né? Nós vivemos um tempo que é mais do que sossego, a gente quer gozo, a gente quer gozar, a gente quer alegria, a gente quer sinônimo de prazer, a gente quer um estado de euforia, né? A gente quer que as circunstâncias ao nosso redor elas possam então ter uma reverberação em nós que nos leva para um estado emocional assim que traduza, ou seja, traduzido como felicidade, né? Nós vamos tendo aí, inclusive, e isso me interessa muito por ser, né, do meu chamado, da minha área enquanto psicólogo, né? Alguns autores que vão chamar isso de neurose da felicidade. Neurose é um termo técnico aí do século XVI, mas que foi se refinando, né? Mas que em linhas gerais nós adoecemos procurando ser feliz, né? Neurose da felicidade, trocando em miúdos, é como nós compramos um conceito de felicidade, né? Nos apropriamos de uma ideia do que é uma vida bem-sucedida, e aí, de novo, né? No contexto que nós estamos, na cultura que nós estamos inseridos, a noção de alegria e de felicidade, ela vai tendo sinônimos bem próximos, ou bem próprios, né, desse nosso momento da história. E um deles é ser bem-sucedido, né? Quer dizer, eu vou ser feliz, estou lembrando da oração da minha irmã, né, da Ana Paula, nós vamos sendo convencidos olhando para o outro, né? Então vivemos um tempo em que a felicidade, quando a gente vai olhando, né, a vida do outro aqui, ó, né, ela vai reverberando em nós, no sentido assim, eu não sou tão feliz como o outro é, né? Eu não tenho a alegria que o outro tem, porque eu não tenho a performance, eu não tenho o que ele tem, né? Enfim, e por aí vai. Que lástima, meus amados irmãos. A que ponto nós chegamos? A que ponto eu e você chegou ou chegamos quando o assunto é a alegria? Naturalmente, o que Jesus está nos apresentando aqui não é, preste atenção, sinônimo de prazer, não é sinônimo de diversão, não é sinônimo de euforia passageira, né? Não é dopamina, como a gente até no senso comum já se apropriou aí, né? Uma compreensão neurofisiológica dessa euforia e não depende de circunstâncias favoráveis. Então, eu estou imunizando aqui com você agora, quer dizer, eu descrevi de forma detalhada o que nós estamos chamando de alegria no século XXI e estou trazendo para você, então, uma forma de imunizar a mim e a você para a gente alcançar o texto. Não é, Jesus não está falando de prazer, ele não está falando de euforia, ele não está falando de que essa alegria, para ela existir, ela vai depender de uma circunstância favorável. Ele não está falando de dopamina.
Ele não está falando de um gozo humano como uma expressão máxima de prazer. Se nós quisermos ler esse texto com esse olhar contemporâneo, não, irmãos, ele não vai fazer qualquer sentido, porque não é disso que se trata. Jesus não está garantindo para nós ausência de dor, Jesus não está garantindo para nós prazer em tudo que nós fizermos, Jesus não está garantindo para nós euforia e êxtase, né, em tudo aquilo que vai sendo a nossa rotina. Não existe essa garantia a mim e a você. Existe sim uma ilusão em si mesmada desse século de que é assim que a gente deve orientar. Nós estamos atrás disso. Ou o famoso gerúndio miserável, que é estou buscando minha felicidade. Né? Buscando, buscando. Há um tempo atrás, num aconselhamento pastoral, né? Numa realidade de pré-divórcio, eu me deparo com essa miséria. Nada novo, né? Isso vai dizer respeito a mim, a você, mas alguns vão ser mais atrevidos ainda, assim, de serem de fato fisgados e convencidos. E no aconselhamento pastoral, por um dos cônjuges ali, por uma das partes, naturalmente, eu ouvi assim: chegou a minha hora de ser feliz. Hum? Ah, claro, cristão. Se eu estou falando de aconselhamento pastoral, estou falando naquele contexto de um casamento cristão. Chegou a minha hora de ser feliz. Meu Deus. A que ponto nós chegamos? A que ponto? A que ponto? Quer dizer, nós estamos colocando Sodoma e Gomorra no bolso, irmãos. Né? Sociedade em tempos de Noé, né? É pé nas costas para nós. Nós estamos numa outra performance. É uma outra performance, infelizmente, irmãos. Quer dizer, nós vivemos tempos muito distantes daquilo que é um conceito maior. Irmão, estou pregando para mim, eu quero sempre lembrar disso aqui, irmãos. Né? Tava falando ontem com o Frank. O Frank estava aqui em casa ontem. E eu falando assim, meu amigo, e essa meditação de João 15, ela tá primeiro atravessando a minha carne todos os dias. E que bom, eu quero que isso seja assim. E aí eu vou partilhando a partir da minha carne, sangrando para os meus irmãos ali. Não é sinônimo de prazer, de diversão, de euforia. Ainda que, e me permita, né, antes que talvez, né, os seus pensamentos aí internos possam estar dizendo assim: uai, pastor, então Deus detesta o prazer e a diversão e a euforia? Não. Tem o seu lugar, claro que tem. Óbvio que tem. Irmãos, eu não tenho uma teologia anti-prazer, anti-gozo humano, anti-diversão. Que é isso? Eu não estou dizendo que isso não existe. Eu estou querendo proporcionar o lugar disso. E não é num conceito ampliado de alegria. Como se fosse uma dependência direta. Quer dizer, eu vou ter alegria se eu tiver prazer. Não! Eu vou ter alegria se eu tiver ali, né? Tudo favorável. Não, irmão, esquece. Eu estou dizendo isso para mim aqui agora. Esquece essa noção de que as coisas vão estar favoráveis a você sempre e de que só aí você vai conseguir alcançar até um estado de paz como sinônimo de alegria. Não, irmãos, não. Então, se alegria não é isso, e aí eu fiz questão, né, fazendo a minha tarefinha de casa, né, de tentar aprofundar aqui o conceito ou sinônimo no grego do que alegria, que raio de alegria é essa que Jesus está falando, então. Irmãos, nós estamos falando aqui, ao ler o texto, primeiro de uma alegria que fala de contentamento. Você sabe que um dos sinônimos dessa alegria que é contentamento, como nós oramos aqui, é poder enxergar ao meu redor, para além das circunstâncias favoráveis, e permitir que Deus, que o Espírito Santo nos mova a viver contentes em qualquer situação, que é o que Paulo vai dizer em outro momento, antes do famoso tudo posso naquele que me fortalece. Né? Na medida em que ele precede a essa famosa expressão, como o Alan gosta de dizer, né, que a gente coloca plástico no carro com essa frase, né, que é o adesivo que vai nos permeando, né, como ele aprendeu a viver. Então nós estamos falando desse tipo de alegria que nos ensina a viver contente.
Alegria que me ensina a viver contentamento. Uma alegria, como a gente orou, a primeira oração que foi com Alain, que me eleva a descobrir uma paz que excede todo entendimento, que guarda a minha mente e meu coração. Mesmo que não haja euforia, mesmo que não haja, né, aquele senso de prazer perene, ela guarda a minha mente e meu coração. É uma alegria que vai falar de algo profundo e enraizado. Achei tão interessante isso, porque fala de profundidade, fala de raiz. Isso tem a ver com a famosa, né, imagem que esse texto nos remete, que é a videira verdadeira, que é o ramo. É uma alegria enraizada que vai se nutrindo de uma fonte que é inesgotável, irmãos. É disso que se trata, né? E aí, olha que curioso isso aqui. Quando Jesus vai nos dizendo: Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quer dizer, ele se coloca como videira ali, né? Que ele sua videira verdadeira, e nos ajuda a entender, irmãos, que essa alegria é uma alegria que habita, que permanece. Então, permanecer nele é também ir me apropriando desse conceito de alegria. E sabe o que que vai comprometer essa alegria? Pensa num negócio que eu vou te falar aqui agora. Pensando no galho que é lançado fora, né? É uma alegria que é antagônica à autonomia. Essa alegria que Jesus nos apresenta aqui, ela nada tem a ver com autonomia. Ela nada tem a ver com deixa eu viver a minha vida do meu jeito. Nada tem a ver com eu estou buscando ser feliz da minha forma. Isso é uma ilusão em si mesmada, como eu já trouxe outras vezes lá do púlpito. Ilusão em si mesmada quando eu reivindico a minha autonomia e eu acho mesmo que eu vou conseguir bancar uma alegria com o meu braço. Irmãos, a nossa alegria genuína, ela depende dele. Ela fala de um lugar de permanência, ela fala da nossa disposição em habitar ele ou habitar nele, né? Irmãos, olha isso aqui, que precioso. Preste atenção nesse detalhe aqui para esse domingo. Em nome de Jesus, deixa Deus falar no seu coração. É uma alegria que aprende a coexistir com a dor. Eu vou repetir, irmãos. Essa alegria que permanece nele, que habita nele, ela aprende a coexistir com a dor. E sabe quem nos ensina isso? O nosso Cristo, Jesus, né? Tem uma frase do pastor Patrick que eu aprendi, falei isso para ele já algumas vezes, e ela cabe aqui, né? Lembrei de uma frase do Patrick agora, que diz o seguinte: Nós adoramos a um Deus que sangra ou que sangrou. Quer dizer, a alegria dele coexistindo com a dor de ir para a cruz. O Getsemane, mas ao mesmo tempo uma paz de espírito que levava ele a descobrir e a viver como homem um contentamento no espírito de obedecer. Irmão, isso é mistério. Talvez sua vida, minha vida está amarrada, está arrastada. A ausência de paz denuncia de que nós desconhecemos ou estamos distante dessa alegria. A nossa alegria está extremamente condicionada, a nossa paz de espírito extremamente condicionada. Irmãos, nós vamos precisar de aprender, se nós quisermos ocupar esse lugar aqui, a ter uma alegria que coexiste com a dor, né? Um gozo ou uma alegria que habita, não que visita. Achei interessante isso aqui, na medida que eu fui meditando e tecendo com as palavras. É uma alegria que habita, não é uma alegria que visita, não é uma alegria circunstancial. O que há de mais precioso para nós, sem dúvida nenhuma, nessa nossa condição terrena, é como eu e você queremos e vamos atrás disso. Mesmo sem falar, irmãos, seu objetivo de vida é o sossego, que é um sinônimo dessa alegria. Seu objetivo de vida é um mínimo de bem-estar, seu objetivo de vida é paz. Claro, esse é o nosso objetivo de vida, falando de uma perspectiva humana. A palavra vem para nos alinhar nisso, e ela não vem para extirpar o riso da face da terra. Pelo contrário,
Ela vem para nos apresentar toda a profundidade que existe em habitando nele, nele, somente nele. A gente descobrindo o que Paulo descobriu, o que Jesus descobriu, o que tantos homens e mulheres no caminho vão descobrindo sobre isso, que Estevão descobriu, né? Estou me lembrando de Atos aqui, no momento que Estevão vai sendo apedrejado, quer dizer, o rosto dele se ilumina, né? E a forma como ele vai perdoando aqueles que estavam ali apedrejando ele, quer dizer, que mistério divino é esse, irmãos? E a pergunta que eu termino para a gente encerrar agora, 7h50 já, quer dizer, você já experimentou isso? Você tem experimentado isso? Olhando para dentro, voltando o seu olhar para si. Essa é uma realidade que tem pautado a sua vida? Ou você ainda está preso numa alegria circunstancial? Ou você ainda está fixado numa paz que depende de que as coisas estejam favoráveis? Que Deus te abençoe e te ajude a descobrir que a alegria dele já está em nós e que a alegria que ele quer para que eu e você vivamos, ela é uma alegria completa. Ela é, ela preenche a nossa falta e ela é suficiente para a gente aprender a coexistir com a dor. Amém, irmãos? Daqui a pouco, se Deus quiser, para aqueles que estão em Uberlândia, nós estamos ali na nossa celebração, 10 horas da manhã. Hoje, palavra missionária com o Tiagão e Pipoca, falar de Espanha e ver o que Deus está fazendo ali naquela nação, né? E tempo juntos ali de comunhão, hoje, precioso. Amanhã, dia 12, se Jesus voltar até lá, que seria maravilhoso, mas se ele não voltar até lá, estaremos aqui 7 horas da manhã, se Deus quiser. Beijo, tchau. Valeu, irmãos. Deus abençoe. Tchau.